Oi, galerinha do oitavo, tudo bem com vocês? Seguindo aqui nossas vozes verbais, tá? Vamos falar um pouquinho agora da voz passiva. Tem voz passiva analítica e voz passiva sintética. A voz passiva analítica, para vocês aí como referência, livro página 79, que tem aqui um resuminho das vozes verbais, e fala o seguinte ali, olha: o sujeito é paciente da ação verbal, é ele que sofre a ação expressa pelo verbo. A voz passiva pode ser analítica ou sintética, esses dois tipos. Então, sobre a voz passiva analítica, a primeira coisa que a gente tem que guardar é o seguinte: o sujeito é paciente, diferente da ativa, que ele era sujeito agente, né? Na voz passiva ele é paciente. Como assim ele é paciente? Vamos ver aqui direto com o exemplo. A carta foi escrita pelo leitor. Ela foi escrita. Então, presta atenção. Sempre na voz passiva analítica, teremos a presença de dois verbos, sendo um verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo auxiliar é o verbo ser. Foi, tá? É o verbo ser, independente do tempo, né, que ele vem pra gente. É o verbo ser mais o verbo principal no particípio. O que é ele estar no particípio? O final dele, ado, ido. Então, olha, foi escrita, tá? O foi, verbo ser. O escrita está ali no particípio. E o que acontece? A voz passiva analítica, a gente consegue reescrever e passar a voz passiva analítica para a voz ativa. Quando está ali, ó, a carta foi escrita pelo leitor, se a gente quiser colocar na voz ativa, o leitor escreveu a carta, né? Aí nós transformamos a passiva analítica em ativa. O leitor escreveu a carta. Mesma coisa, a voz ativa eu posso transformar em passiva analítica. A carta foi escrita pelo leitor. Então, notem que o seguinte: sempre nós teremos um verbo auxiliar mais o verbo principal. No caso, o verbo ser, em qualquer tempo, né? Mais o verbo principal no particípio, tá bom? E aí, o seguinte, vocês têm que prestar muita atenção, tá? Nessas duas questões das transformações da ativa para passiva e vice-versa. Lembrando que na ativa o sujeito ele é agente, enquanto que na voz passiva ele é paciente. Associem ao nome, tá? Paciente, voz passiva. Temos também a voz passiva sintética, seguindo aqui, ó. Formada por um verbo transitivo direto, que nós acabamos de estudar nessas transitividades, verbo transitivo direto ou indireto, na terceira pessoa do singular ou plural, e tem o pronome apassivador se. Tem o pronome. O exemplo do livro aqui. Vendem-se apartamentos. Vendem-se. Vendem. Ele está na terceira pessoa do plural. Vendem-se. Tem a presença ali do pronome apassivador, né? Apartamentos. Posso reescrever? Apartamentos são vendidos. Vendem-se apartamentos. Nesse caso, apartamentos ali também é um sujeito paciente, né? Vendem-se apartamentos, ok?